Perdeu, né? Entrou. Boa noite. Já tem alguém aí, gente? Boa noite, gente. Preparamos uma live diferente, né, Kelly? Nossa, hoje o bicho vai pegar aqui. Gente, vamos esperar o pessoal ir entrando aí. 8 horas em ponto a gente começa. E aí cada um já se apresenta, tá bom? Rapidinho a gente já começa a conversar aí com quem estiver entrando. Vai mandando os aviãozinhos aí para chamar o pessoal, por favor. As perguntas também, As se tiver alguma perguntas. diferente das que nós já temos. São 19h59, daqui a pouquinho, né? Vamos ser pontual, né? Bom, Vamos com ser certeza, pontuais, né? 8 horas. E aí, Em gente? ponto, né? Fala aí, por favor, como é que tá o áudio? Tá todo mundo ouvindo bem. Tá dando pra ouvir direitinho? Tá... Que ótimo. Gente, vamos lá. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje eu trouxe não, assim, ela aceitou conversar comigo, veio de Brasília pra cá pra gente bater esse papo. Prazer. A gente tomou todos os cuidados que vocês possam imaginar, para que tudo ficasse da maior segurança, Sim, não é isso? claro, com certeza. E aí nós vamos fazer um bate-papo aqui. Eu já quero avisar todo mundo de antemão que a nossa live provavelmente vai estourar, porque a história Mais de da uma Rafa, ela vai estourar mais de 1 hora. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai sair, vou gravar, vou só deixar ela gravada e entrar de novo, tá bom, gente? Então tá. Como sempre, as damas primeiro. Rafaela Prudente, por favor, conte um pouco aí pra nós quem é você? Pra quem não conhece, né? Ah, mas imagina. Bom, então, eu sou a Rafaela, moradora de Unai durante toda a minha vida, quase. Mas eu sou natural de Patos de Minas. Minha família toda é daqui. E eu me considero unaiense, na verdade, porque não há lugar nenhum no mundo que eu goste mais do que aqui. Ai, delícia. Então, assim, a minha família toda mora aqui, tanto parte de mãe quanto parte de pai. E durante 16 anos eu morei aqui, enquanto o papai foi vivo, eu morei aqui. Aos 16, quando eu tinha 16 anos, ele faleceu. E eu não mais quis ficar aqui, porque era cada canto eu lembrava dele. E eu também tinha um propósito, porque, por coincidência, no dia que ele faleceu, eu estava em Brasília olhando kit para morar, para mudar, porque ele queria que eu tivesse bons estudos, que eu fosse bem sucedida, ele sempre quis isso para os filhos, para mim e para minha irmã. Na nossa geração também não tinha faculdade, Não tinha, né? A gente tinha que sair. Mas estava começando ali, eu acho que no INESC, o direito. Uhum. E aí eu passei em 6º lugar em direito, e ele andou com esse papel, meu filho, no bolso, uns 3, 4 dias. Aí ele deixava assim, com o papel, ele foi lá, pediu, imprimiu e andou com isso. Aí onde eu li ele, olha, minha filha e tal, eu morri de orgulho com aquilo, né? Gente, só precisa... Não, fica aí. Aí eu falei, bom, então eu acho que se ele faleceu agora é pra eu ir pra Brasília, mudar de vez. Mudei sozinha, mamãe e minha irmã ficaram aqui, minha irmã tinha 9 anos na época, a mamãe não trabalhava. Durante um período que eu fiquei de 2 meses, porque ele faleceu em novembro, e aí eu mudei pra Brasília em fevereiro. Então desse período, a mamãe não trabalhava, a gente não tinha um centavo, a minha irmã era menor de idade, eu fui vender aqui em Unai bilhetes de palestra. Que a Carla, minha prima, trabalhava na ACIL, e eu falei com ela, Carla, tô desesperada, o que eu faço? Eu tenho 16 anos. Bilhete de palestra. Bilhete de palestra. Eu não tinha uma experiência de nada. Então eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Vou vender bilhete de palestra. E aí vendi, quando foi com esse dinheiro de bilhete de palestra, eu me lembro muito bem, eu comprei garfo, prato, lá na De Presentes, que eram pratos coloridos de plástico, que era o único que eu tinha R$680 pra comprar tudo. E aí pra montar o apartamento. Porque meu tio, meu padrinho e minha madrinha, eles falaram, olha, Fela, eu vou fazer pra você, nós vamos te ajudar, nós vamos pagar o aluguel. Eu não tinha geladeira, eu usava a geladeira emprestada do porteiro. Eu pedia ele usar, eu colocava meus iogurtes, minhas coisas lá.
E minha tia Mércia, minha madrinha, me levava todo sábado comida. E eu armazenava na geladeira lá embaixo. E assim eu fui vivendo muito tempo. E trabalhei, servi café na Canopus, muito, assim, 8 meses. Eu servia café e chamava o vendedor da vez para vender as motos. Morava longe, pegava meu ônibus, 4h30 da manhã, ia pra lá, começava às 7 horas da manhã, eu trabalhava de 7 até 7 da noite. Às 7 da noite eu pegava outra van, eu ia pra faculdade. Aí a faculdade acabava 11h30, eu tava de volta na parada pra pegar outro ônibus pra voltar pra casa. Então eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e 15, e 4h30 eu já tava de volta saindo pra trabalhar. Ir lá pra empresa. E aí, depois disso, eu trabalhei na Procuradoria da SEB um tempo. E logo depois, como eu tinha que fazer direito, até por as coisas da pensão da minha irmã. Aqui com a internet. Inverte ele, porque vocês não vão conseguir ler as perguntas. Não, alguém vai ter que... Oi, já estão ouvindo de volta, gente? Tudo certo aí de novo? Todos os áudios? Eu acho que a Rafa vai ter que falar de novo. Tá funcionando? Tá ouvindo? Travou aqui, parece que travou ao vivo. Tá dando pra... Então, vamos lá, gente, vamos voltar. Desculpem. Nunca dá problema, né? Aí o dia que a gente faz a mega produção, a gente traz a Rafa aqui. Assim, esse é o desafio de empreender. Esse é o desafio, não é isso aí. Gente, então, meu nome é Kellyman, eu trabalho com Boticário, já estamos há 35 anos aqui em Unai e na região. E eu, particularmente, há quase 15 anos já estou que é o que eu assumi não, que eu comecei a trabalhar, barriga no balcão também. Tive uma passagem nos Estados Unidos e quando eu voltei eu decidi que eu não queria fazer o direito, eu não queria... não era aquilo que eu queria trabalhar com pessoas, queria mexer com gente, né? Assim que a gente fala. Então eu queria trabalhar com pessoas. E aí resolvi largar, a gente deu até umas brigas, resolvi largar a faculdade e voltei para Unai, assumi as lojas. Eu larguei o direito com 9 anos. No 9º ano eu também. Olha a coincidência. No 9º período. No 9º período. Eu parei no 9º período. Eu pedi desculpa ao meu pai, minha mãe, a família inteira, até meu sogro, até hoje não perdoa, juro. Gente, isso aí a gente não sabia mesmo não, a gente conversou mais cedo e eu... Juro, eu não quis. Porque eu fiz aquilo porque eu tinha que fazer pra salvar a minha mãe e minha irmã. Mas não era uma coisa que eu amasse. Não era. Foi o meu caso também. Não era a minha paixão. Não era a minha paixão. Então, gente, não acredito, eu cumpri o meu objetivo, cumpri o que eu tinha que cumprir de meta ali, dali pra frente, falei, não, agora pronto. Enfim, e aí tô aqui, gente, amei isso. Adorei essa coincidência. E aí tô aqui em Unai desde então. E há uns 2 anos eu conheci a Rafa, assim, como consumidor. Quero contar pra vocês, assim, eu mudei de Unai com 15 anos, então eu fiquei dos 15 até... E eu me lembro muito de você, assim, da nossa época ali do Carmo, eu lembro. Eu não lembro, mas eu tenho um problema sério com memória, assim, visual, meu negócio acho que é até patológico. Mas assim, eu saí com 15 anos, fui para Uberlândia, de Uberlândia fui para Brasília, de Brasília fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu vim direto para Unai. E obviamente a cidade tinha dado um boom e eu já não conhecia mais as pessoas. Então vamos voltando. Eu fui procurar, não lembro se foi uma gravata a primeira vez, e achei o site da Rafa e achei aquilo maravilhoso, achei a ideia maravilhosa e eu amo sustentabilidade, eu amo comércio, eu amo varejo. Eu já fiquei encantado com aquilo. Sou bastante ligado à moda, não sou um expert igual você, não entendo de moda. Eu sou ligado à moda porque... Tem bom gosto. Por causa do Boticário, o Boticário nos ensina isso, porque a gente tem coleções de maquiagens inspiradas na moda. Sim. Então a gente tem que estar um pouco por dentro, sim. Mas nunca foi minha expertise. Mas sempre amei, sempre acho lindo, acompanho os desfiles, acho super bacana. Não acho nada de fútil, um segmento que movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. E é uma coisa que a gente tem que estar de olho mesmo, porque é o que dita, na verdade. Moda hoje dita como a gente se veste, como a gente decora a casa, enfim. E é uma inspiração também para quem não está assim, diretamente na compra daquela grife,
mas ela vem em outro lugar, com outro preço, com outra etiqueta, porém ela já sabe falar, isso é inspiração da Fendi, isso é inspiração da Dolce, nossa, lindo. Lindo. E ela consegue adequar aquilo ao valor que ela pode pagar, que ela pode usar na realidade dela. Tá vendo, gente? A visão empreendedora. Eu vou, às vezes, quando a Rafa falar, eu vou parar ela um pouquinho para falar, porque ela é uma pessoa hiperativa, ela é de fazer, não é aquela pessoa, ela vai lá e faz. Exatamente. E aí a gente vai falar sobre empreendedorismo e eu quero dar um pouquinho de conteúdo para vocês entenderem, né, a palavra técnica, não que ela não saiba, ela sabe sim, eu só vou encaixando na história dela. Então, teve uma preparação, tem uma história dela que era super bonita, daqui a pouco eu vou pedir para ela contar de novo, que era das revistas. Ah, tá. Quando você era sim, pequenininha. Tá. Mas ok, fiquei interessado e comecei a conversar com a Rafa. E eu tenho uma grande amiga aqui, Unaí, que na verdade eu chamo ela de irmã. E a mãe dela eu chamo de mãe também, que é a Paulinha, a minha amiga. E a Cleusa, que é a Rafa. Gente, a Rafa chama a Cleusa de tia Cleusa. Aí, e eu chamo a Cleusa de mãe. E eu chamo ela de mãe. E aí a gente descobriu mais uma coisa em comum, além da paixão pelo empreendedorismo, mas essa pessoa em comum. E aí, você me disse que foi ela que plantou aquela árvore, eu já logo fui lá tirar. Foi, não, já chegou linda. Aqui em casa, eu mostrei pra ela, tudo aqui teve a mão da Cleusa, tudo. Tudo aqui, nada eu fiz sozinho. E na minha loja de Unaí também eu devo muita coisa a muita gente. Mas a tia Cleusa, eu vou te contar, ela é excepcional. E ela me ajudou em tudo. Ela é uma pessoa de luz, uma pessoa... Enfim, gente, não tem muito o que... Eu fico até emocionado, porque ela tá um pouco gripadinha, já fez exame hoje, não deu nada de Covid, graças a Deus. Quase que a gente foi lá na sacada, Quase né? que a gente foi lá na sacada fazer uma serenata, um desespero, né? Porque ela não atendia. Não atendia, gente, cadê ela? Mas foi ótimo, deu tudo certo, graças a Deus. E tá boa, já tá melhorando, já tá medicada. Descobrimos mais esse vínculo, mais essa coincidência entre a gente. E aí, enfim, eu comprei da Rafa, e aí depois eu fui dar um presente pra uma mãe. E liguei pra Rafa e a gente foi começando a conversar. Foi a primeira vez que eu tive pessoalmente com ela, foi comprando esse presente pra uma mãe já na sua loja aqui de Unaí, né? Foi mesmo. Assim, adultos, né? Porque lá na infância você disse que lembra. Eu não lembro. Mas eu lembro, assim, da minha vaga memória de você passar pelo pátio da escola, até mesmo da sua irmã, que já é um pouco mais nova. Parece que eu... Voltou, não voltou? Oi, gente, desculpa. Que a gente vê lá, ó. Pera só um pouquinho, pessoal. Desculpa aí, é porque a gente tá... Isso. E aí põe pra frente da mesinha, que senão a mesinha vai cair. Só ajeita aí agora um pouquinho, que ele tá um pouco... Isso, gente. Pronto, agora fica até mais fácil, porque eu te olho por lá, ó. Vira ele um pouquinho assim, ainda tá coloca tortinho. certinho. Mais pra cá, nem tanto. Perfeito. Vai, isso, tá ótimo. Tá bom. Gente, desculpa de novo. O celular, ele travou. Não foi a internet, foi o aparelho. E aí, vamos lá. Então, voltando, conheci Rafa, comprei dela, presenteei a mamãe com coisas lá do bazar. Foi. Mandei, aí a gente começou a conversar e eu sempre falando, gente, essa moça tá... Primeiro que ela tem cara de criança, né? Ela tem uma cara... Ai, quem dera, meu filho. E eu falava, essa moça tem algo muito especial. E aí a gente foi conversando e eu fui descobrindo. Aí vocês não sabem o que eu descobri hoje, só hoje na nossa conversa. Por que eu trouxe Rafa aqui? Por que eu tô amando essa live, só de estar aqui perto dela. Já tô com medo, porque eu não sei nem o que não, é. Nem tem uma energia, ela tem uma energia, sabe aquelas pessoas que entram assim, trazem energia, trazem aquela luz, é essa vontade dela. E eu quero muito que você conte pra gente. A primeira você vai contar o negócio das revistas, como que você começou a... Tá, da revista, tudo bem. Falar de moda, a conhecer moda, por que hoje, pra gente chegar no hoje. E aí você vai contar a história do bazar pra gente. Porque nem eu acreditei. Qual a história do bazar? Que você abriu sem um centavo. Foi verdade. Gente, a empresa... Olha, a minha gerente é a maior prova disso, Gabriele. A minha irmã é a maior prova disso. Eu não tinha um centavo no dia que eu inaugurei a loja de Brasília. Não tinha. Nós vamos chegar de novo até lá, mas só pra vocês terem uma ideia.
a Rafa abriu o bazar dela, até lá no Gilberto Salomão. Já era lá, mesmo antes da reforma, já era lá no Não, Ponto na Menor? garagem da minha casa. Ah, era na garagem primeiro? Era. Tá bom. Conta, começa a contar aí, então. Porque o pessoal... Aí vocês vão ver o que é empreendedorismo. Não, ó, bom, foi assim. Eu sempre, aí depois dali da história continuando, saí do escritório, terminei minha função ali de conseguir o que o INSS, todo mundo negou pra gente quando minha irmã ainda era menor. Consegui, ótimo. Aí eu pensei, bom, agora, aí eu conheci o Léo, casei, e aí eu quis fazer, como eu tenho um problema de ovário, de ovário policístico, miomas e tal, eu falei, bom, vou fazer esse tratamento, quero engravidar. Meu maior sonho era ter minha filha. Casei, durante esse período eu fui fazendo o tratamento, engordei 30 quilos, voltei dos meus 30 quilos. Foi um período difícil, mas fiquei sem trabalhar. Mas a Helena tá aí pra te provar que Agora ela tá, vai. depois de 6 anos, acredita? E aí, na verdade, o que acontece? Durante esse período, eu ficava me perguntando o que eu iria fazer. Como eu iria não deixar o meu pai lá de cima, na verdade, perder o que ele tinha preparado pra mim. Que era aquele sonho, eles tinham um sonho de eu ser promotora, mas aí eu falava, pai, isso não dá. E a minha mãe também, dela não perder toda aquele brilho que ela tem quando ela olha pra mim, de que nunca dei um desgosto, nunca nada, mas deixei a faculdade. Porque a mamãe é de um tempo onde você tem que estudar, 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 a mulher tem que cuidar do marido, da casa do marido, o marido sustenta a casa e você tem que ter diploma. Só que eu via aquilo e eu pensava, gente, estamos em outro tempo. As mulheres não estão mais tendo que depender dos maridos. As mulheres estão com outro brilho. As mulheres estão se destacando. As mulheres estão se descobrindo. Que elas podem muito, sim, cuidar do marido, do filho, da casa, mas ter um trabalho fora. Por mais que isso é doído, porque eu sei que isso é muito difícil. Mas acontece que é o seguinte, eu não queria ter também aquele espelho que eu via da minha mãe. Não que não fosse bom, ela sempre foi muito feliz. Papai deu a ela um conforto maravilhoso de não deixar ela nem pensar como era ir ao banco. Foi muito bom. Também acho que poderia ter sido menos para ele ter feito ela naquele tempo um pouco mais independente. Mas isso não vem ao caso e aí eu via aquilo e falava, não quero isso para mim. Eu quero ter o meu marido, a minha filha, a minha casa, tomar conta de tudo, mas eu quero ter uma realização. E a minha realização não é ficar atrás de uma mesa no escritório. Embora eu também amasse aquilo. Mas é porque eu gosto de pegar, fazer, sonhar, elaborar, fazer de novo, pensar de novo. A inquietude desistir, do empreendedor. Né? Sonhar, mas eu gosto de buscar como que eu vou realizar aquilo. E assim, às vezes deu certo, às vezes não deu. Então eu ficava nessa vontade, né? Eu pensava, gente, mas esperei tanto ter minha filha e agora eu vou sair, vou deixar ela em casa com a babá e vou trabalhar. Pô, por que não foi antes? Mas Deus que sabe a hora, né? Não é o que a gente escolhe. E aí, durante o período que eu fazia o tratamento para engravidar, ele falou comigo, falou, olha, não é você, eu acho que vai travar de novo, não. Dá uma olhadinha aí, por favor, que tá... Isso, aí. Pronto. E aí, eu pensava, gente, mas não sou eu quem escolhe, é Deus. E aí, eu fui seguindo o caminho, mas sempre com aquela ponta de vontade, assim, bom, o que eu vou fazer? Aí, como eu te disse hoje, né, eu fui atrás da Morana, eu fui na casa do pão de queijo, e nesse tempo, o meu marido me incentivou, meu marido queria que eu também tivesse uma ocupação, que eu fizesse algo muito mais além daquilo. No fundo, eu sei que ele não gostava muito não, porque ele queria que, assim, que eu estivesse disponível para viajar, para ficar em casa, para curtir, para um monte de coisas. Mas eu via que ele também ficaria feliz se eu me realizasse. Foi parceirão também. Sim, muito. Então, nesse meio tempo aí, de uns 6 anos, eu procurei todas as franquias que poderia. A gente olhava, a gente via, nada dava certo. Nós quase... Nada dentro do que você idealizava. Aí uma coisa que eu idealizei muito, que eu sonhei muito, e não deu certo, porque não era pra dar, foi comprar a Praça da Arezzo em Brasília. Assim, Kelly, nós quase chegamos lá. A gente quase assinou o contrato. No fim não deu certo, no fim nós descobrimos coisas terríveis. Nós fizemos, assim, várias reuniões junto da Arezzo lá em São Paulo.
E nada concluía, sabe? Quando nada, Livramento. nada dava o 100%. Eu falava, gente, por que não é pra dar? E eu tenho isso comigo, né? Então, aí eu colocava minha vela lá, fazia as minhas orações, a vela numa inquietude. Aí eu falei, não tem base, é porque não é pra ser. Tá. Ai, Aí um belo dia eu estava viajando com meu marido, já tinha a Helena, na verdade a Helena devia ter aí 1 ano e pouco. E aí, viajando com ele, eu gostei muito de uma bolsa que tava lá na vitrine. E aí eu falei, gente, como eu queria essa outra bolsa? Aí ele olhou pra mim e falou, Rafaela, mas você já tem 2 bolsas brancas. Coisa de homem, né? Falei, Léo, mas eu queria tanto mais essa. Aí eu falei com ele, falei, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer igual eu sempre fiz. Eu vou vender aquelas 2 e compro essa. Porque durante esse período também eu sempre fiz isso. Esqueci até de falar. A Paula, minha amiga de infância, ela tem uma pulseira que eu vendi pra ela na época da escola. Falamos disso hoje, você acredita? Eu e a Paulinha. Pois é, eu vendi pra ela porque eu queria, não sei, alguma outra coisa. E eu não tinha, ou então papai não pôde me Pulseira dar. de prata. Exatamente. Então eu vendi. Aí, naquela noite, que aí eu pensava, gente, nada deu certo. O que eu vou fazer da minha vida? Oh, meu Deus. Aí eu sempre pedia, gente, o Espírito Santo me mostra, põe na minha frente, ou me encaminhe até lá. Aí tá, dormindo, eu acordei assim umas 2h30. Falei assim, gente, se eu vou vender aquela que eu já tenho, por que não eu abrir um bazar? Vou vender as minhas coisas que eu não estou usando. E uma coisa que eu não contei, durante o período que eu morei em Brasília, que eu, não tinha condições, vivia com a cesta básica, eu usei só roupa usada. E agradeço isso muito, que foram as roupas da minha madrinha. Que ela era muito chique, muito fina e tal, e eu como advogada, eu precisava de ter aquilo. Sim. E a gente não tinha. E no dia até que eu fui fazer a entrevista, essa minha ex-cunhada falou, Rafa, olha, venha de preto, venha discreta, venha assim, venha assado. Eu pensei, que eu vou como? Porque eu não tenho terno preto. Como Aí que eu vou corri, fazer isso? liguei pra minha madrinha despachou no ônibus da Santa Isabel, levou, Gente. mandou pra mim, eu vesti a roupa, se ela estiver assistindo, alguém tiver, vai saber disso que é verdade. E aí, mamãe me deixou embaixo do prédio, ficou embaixo fazendo oração pra mim, eu subi, fiz a entrevista e deu certo. Amém. E eu trabalhei lá 7 anos e meio. Então, eu sempre usei roupa emprestada durante esse período, porque eu não tinha como comprar. E quando depois que eu conheci o Léo, que ele tinha uma condição melhor, que nós viajamos, eu sempre procurava ir nos brechós, nos bazares do exterior, porque eu falava, gente, isso aqui é um mundo muito legal, as pessoas são muito diferentes, não tem aquele preconceito que às vezes o brasileiro tem. Sim. Porque lá fora, isso é no mundo inteiro. Tudo. O atual Olha, reutilizar. Todas as mulheres famosas do mundo, elas fazem isso. Elas vendem e revendem e compram e lá não existe o preconceito. Sim. Então, quando eu viajava, eu passava aí o Léo no início, ainda falava, mas Rafaela, vai fazer o quê aí, Rafaela? Eu falava, Léo, vamos olhar. Não é porque nós não podemos comprar que nós não vamos ver, vamos olhar. Então, eu olhava, eu conhecia, eu via que alguns eram arrumadinhos, eu via que outros eram naftalina pura, eu via que outros eram, assim, lindos. Aí eu via outros que eram as roupas muito penduradas, muito junto, aquele negócio horroroso. E durante esse tempo todo, eu fui construindo aquilo na minha cabeça. Gente, licença. Vocês estão entendendo o que foi que ela construiu? Como que foi acontecendo? Primeiro eu sonhei, Teve o sonho, planejei teve o planejamento, e realizei. que estava na cabeça dela, e de mais ninguém. Porque não tinha como, Não, ninguém consegue enxergar na cabeça da gente o que a gente sonha. A maneira como a gente sonha, Não. a cor, o gosto, enfim. Não. Enquanto isso, olha tudo que ela foi adquirindo. Olha a expertise que ela foi adquirindo no trajeto até ela chegar nessa bolsa branca. Sim. E resolver que iria vender as outras 2 que ela tinha para comprar essa branca. Isso daí, esse aí é o empreendedorismo que a gente fala assim, pessoa nasce com isso, não tem não é tem mágica nem explicação, fórmula. não é mágica, a pessoa nasce com isso. Aprende sim, muito. aprende sim. Ah, não nasci empreendedor, consigo aprender? Aprende sim, não tem isso não, todo mundo aprende. Tem umas pessoas que realmente vêm, não tem aquelas pessoas que têm o dom da medicina, Sim, que vieram, claro. desde que você pergunta para a pessoa, ela fala, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Essa certeza, o empreendedor,
nato, ele já tem desde o primeiro minuto. Tem. Isso aí é uma... Parece que mas tá no aprende. sangue, assim, na veia, não sei aonde que tá. Mas se você quer aprender, aprende. Aprende. Aprende, pode empreender. Pode. E aí, voltou da viagem, como é que foi? E aí, nisso, eu pensei, bom, vou fazer isso. Já na noite, liguei para um amigo meu, super querido, ele já criou a logo, que até hoje é do Bazar. Cheguei em casa, fui separando tudo que eu não estava usando. Peguei, tirei fotos, abri um Instagram. Pessoal, voltou? Gente, não tô entendendo o que é esse telefone. Será que não é o... Bloqueio de tela. É, o bloqueio de tela. automático. Não, mas eu faço as lives tranquilíssimo. É. Vamos ter que ficar de olho aí, então, desculpa, mas... É. Ô, pessoal, nós pedimos milhares de desculpas, eu não sei o que tá acontecendo. Fiz uma live ontem com a doutora Vanina, nós ficamos aqui mais de 1 hora. Nós estamos a 27 minutos aqui falando, eu fiquei mais de 1 hora com a doutora Vanina e não aconteceu nada. Mas nós vamos seguir e vamos falar. Pronto. Voltou. É assim que empreendedor não faz. quero saber não, nós tivemos que apertar esse botão aí a live inteira. 300 vezes nós vamos apertar. É. E aí eu cheguei, separei todas as coisas que eu não estava usando, porque eu também nunca fui acumuladora. Nunca. Por mais que eu gostasse aquela peça, ai, tem um carinho, foi meu pai que me deu. Não, mas se eu tô precisando e não tô usando, outra pessoa às vezes está, eu pegava e vendia, ou doava, sei lá. Então eu nunca fui assim. Não que eu não tenha o amor, mas uma vez papai falou comigo, Rafaela, se eu te der uma coisa e você precisar de vender ela para ser feliz ou sobreviver, faça. Então, fiz. Pegava, separei um monte de coisa, fotografei e vendi, abri meu Instagram. E aos meus amigos, que eu agradeço muito até hoje, minha turma de cá, todo mundo. Eu falei, gente, me ajuda a divulgar meu Instagram? Eu tinha um seguidor, mas eu já tinha um seguidor, né? E aí, Rafaela, olha, o que nós vamos fazer agora? Eu pensava comigo, eu me pergunto o que eu faço, né, naquele momento ali. E aí eu falei, bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir os meus amigos todos para repostarem, para poder pedir ajuda. E aí foi, todos meus amigos iam postando o que eu queria vender, o que eu não queria. Eu tenho vários grupos no WhatsApp, eu postava tudo, todo santo dia. Fui vendendo, vendendo, vendendo. Em 2 meses eu tinha vendido assim uns 45 mil reais. E eu tinha esse dinheiro na mão. E aí já foi entrando peça consignada? Não. As pessoas já Não, foram... não. Eu tinha uns 45, 40 e pouquinho na mão e chamei meu marido. Foi quando eu contei pra ele. Porque, na verdade, ele não acreditava. Ah, duvido. Mas ele, tá bom, vai lá, tenta vender. E aí, quando eu tive o dinheiro, eu mostrei e falei, Léo, olha, eu consegui isso aqui. Só que eu chamei ele de uma forma que ele me dissesse assim, Rafa, vamos colocar isso numa poupança, vamos fazer alguma coisa com o dinheiro. Pedi pra me instruir o que fazer com aquele dinheiro. Aí ele falou assim, Rafaela, já sei, vamos fazer disso uma empresa, ou então o seu negócio. Eu falei, cara, é mesmo? O bazar, eu vou abrir o bazar. Com esse dinheiro aí, ele já falou, ele me pagou uma coach, eu fiz uma coach ali, foi muito legal. Com esse dinheiro eu comprei sacolas, porque eu não tinha. Eu comprei etiquetas, comprei cabide e fui construindo. Foi realizando aquele sonho. Sim. Passo. Onde eu ia passo. chegar, eu não sabia. Eu nem imaginava. Mas eu pensei, bom, se for na minha casa, se for em algum outro lugar, eu tenho etiqueta, eu tenho cabide É chique, né, e gente? tenho uma sacola. Pessoa chique. Como é que eu ia vender? Então eu falei, bom, vai ser isso. Aí o Léo ainda falou, Rafaela, mas essa etiqueta é muito onerosa, não faça isso. Mas eu achava ela tão chique, com o que eu queria, a minha perspectiva de alcançar, que eu falei, Léo, eu vou investir nessa etiqueta. E depois o que eu vender, eu faço outra coisa. Porque uma coisa é comida não é comer com os olhos. A mesma coisa, o que você vê, o que, né? Assim eu pensava, e olha que eu não tinha nada de conhecimento. Gente. E aí eu usei o que eu tinha de conhecimento de vida. Porque, na verdade, como você, eu não tinha conhecimento de empreender, não falo inglês tão fluentemente, eu falo, mas ainda não é tanto, preciso muito crescer nisso. Eu não tinha, minha família inteira, ninguém é lojista. Eu não tinha ninguém que me desse um suporte do que fazer, como fazer e por que caminho eu seguir. Eu não tinha. Entendi. Eu só sabia que eu sonhei, estava buscando realizar. Era a única coisa que eu sabia.
Então eu fui pra garagem da minha casa, muita gente me criticou, falou, você vai pra garagem de casa, tá doido. Arrumei bonitinho, arrumei um tapete, arrumei um espelho, comprei na parede tinha um espelho, coloquei, tinha um banquinho, meu filho, e eu ia vendendo. Aí um amigo indicava pro outro, um amigo indicava pro outro. Quando eu vi, a gente já não conseguia mais atender na garagem da minha casa. E as pessoas começaram a aparecer, gente que eu não conhecia. Aí sim já eram pessoas que estavam procurando até para vender, Sim. Não só para comprar. Aí, nesse período, quando viu que teve engajamento, uma prima minha, que é até a Lorena Furtado aqui de Unai, que eu sou extremamente grata a ela também, me liga. Rafa, olha, por favor, eu sei que você tá vendendo as suas coisas, mas eu tenho tanta coisa para vender, você podia pegar as minhas coisas para vender. Kelly, eu arrumei um desespero com isso. Mas eu falei, gente, esse negócio não ia cair na minha mão à toa. Ela não ia me ligar à toa. Aí eu falei, Lorena, mas é muita responsabilidade eu pegar as suas coisas que são lindas pra vender, eu não tenho sistema, não tem nada, é só uma coisa que eu tô fazendo minha. Ela falou, Rafa, eu te conheço. Você não vai parar por aí. Por favor, eu vou mandar a mala. Me chega a Lorena com uma mala de coisa. Eu desesperada, eu não sabia o que fazer. E aí, chamei minha irmã. Falei, Paulinha, eu preciso da sua ajuda. Olha o tanto de coisa, como que eu vou precificar, como que eu vou fazer a tabela, como que eu vou fazer isso, como que eu vou ter cuidado com a peça dessa minha prima, cliente, como que eu vou conferir uma por uma. Foi minha irmã, trabalhava o dia todo, ia lá pra casa, a gente conferia, a gente etiquetava e fui fazendo assim. Aí outra pessoa me procurou, outra pessoa procurou. Quando eu vi, eu estava com a garagem tomada de coisas. Gente, Aí, bom, meu... as coisas que acontecem, né? Não tem um Vão jeito. acontecer. Aí o meu íntimo falou, Rafaela, você precisa sair. Quando isso aconteceu, falei, bom, o dinheiro que eu tinha eu reinvesti, comprei isso, comprei aquilo. Aí eu não tinha o que fazer. Óbvio, comecei a procurar umas salas, aluguel baixinho, eu pagava R$1.000 de aluguel, que mais eu não podia. E aí meu marido falou comigo, falou, olha, Rafaela, o que eu posso fazer pra te ajudar? Eu vou te pagar a primeira obra da sua loja. Tudo bem. Assim ele prometeu, assim ele fez. A primeira loja que eu tive em Brasília, ele me deu a obra inteira. O restante, eu vendia, colocava de volta. Eu vendia, eu colocava de volta. Essa era a parte que eu queria chegar. Foi abrir uma loja, um ponto Sem de um venda, real. sem fundo de troco, Sem gente. nada. Sem nada. Sem fundo de troco. Não Quem é lojista sabe, você tem que ter Como ali o um fluxo fundo de de... caixa é importante. É. Eu não tinha. Não, assim, vou abrir, aí não tinha caixa. Era só assim, não tinha caixa. E diferente... E também não fazia falta, porque não tinha dinheiro, né? O que eu ia fazer? Mais uma coisa, eu tinha força de vontade. Então eu sabia que uma hora ia melhorar. E aí, ao contrário do que muita gente pensa, fala assim, o marido dela deve ter dado ela tudo, o marido dela deve ter ajudado, o marido dela deve ter vendido um carro e deu ela o dinheiro. Pelo contrário. Assim, ele, diferente, né, do tempo da minha mãe com meu pai, ele tá ali, ele me dá um suporte óbvio, mas ele quer que mais do que ninguém, eu faça sozinha, eu cresça, porque ele olha e fala, você é capaz. Então, em pouquíssimos segundos que eu tenho dúvida disso, às vezes, ele me ignora, aí depois eu vejo, porque ele volta e fala, viu que você dava conta? Então, ele me ajuda, mas ele me ajuda ali assim, estando. Ele ajuda sendo seu parceiro, Próximo, sendo seu sendo meu marido, parceiro, sendo seu amigo. Porque ele sabe que eu tenho a capacidade daquilo que é a minha dúvida, né? Então, assim, e aí fui pra essa primeira loja lá. Lá nós ficamos, acho que 2 anos. Ficamos só eu e a Gabi, que também é uma pessoa querida que eu agradeço imensamente. Aí eu queria te perguntar, te pausar aqui só um minutinho. Nesse tempo que você ficou lá, nessa primeira loja. Nesses 2 anos, começou sem caixa, isso tudo que a gente já falou. Rafa, é porque a gente conversou isso mais cedo e eu vim pra casa pensando nisso. Vai ser muito importante pra muita gente, eu tenho certeza. Porque Deus fez as coisas tão bacanas aqui pra gente se encontrar, deu tudo certo. Foi. O celular tá dando pau, mas tá aí, os nossos seguidores estão aí, as tá pessoas funcionando, estão tá aí, estão ouvindo. ouvindo, então vai dar certo. Vai. Eu quero, assim, te perguntar aquilo que eu te perguntei hoje de manhã. Ai, deixa eu lembrar. Você fez de tanta manhã? pergunta. Não, você vai lembrar.
nesse começo aí, deu vontade de desistir? Não foi só no começo. Até hoje, eu geralmente tenho vontade de desistir. Eu durmo com a vontade de desistir. Mas aí passa a madrugada. Quando dá 6 horas, eu já não lembro que eu pensei em desistir. Uhum. Aí eu penso diferente. Eu penso assim, como eu vou fazer para conseguir reverter o problema e não desistir. Comentei com a Rafa, gente, quero contar pra vocês. A gente batendo um papo mais cedo e eu comentei com ela que uma vez eu tava vendo um programa e estavam, assim, vários chefões, assim, imagina, personalidades da indústria, do comércio. Tava a Abílio Diniz, estavam banqueiros, tava o Jorge Paulo Lima, tá? E aí no meio tava a Dona Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza, da Magalu. E eu lembro perfeitamente daquele dia. Eu vendo ali aqueles craques, aquelas feras ali na minha frente, me inspirando, olhando aquilo. Aí fizeram a pergunta só tinha a Dona Luísa Helena de mulher. Uhum. Por isso é que eu digo, gente, mulher as mulheres estão dominando o mundo e graças a Deus que são elas. Perguntaram para a maioria dos homens ali, todos responderam a mesma coisa, gente. Eu lembro dessa entrevista como se fosse eu tivesse visto ela 5 minutos atrás. Perguntava para perguntou para a Abílio Diniz, não, nunca pensei em desistir. Gente, eu sou fã da Abílio Diniz. Eu sou muito fã de uma pessoa que passa pelo que ele passou, reconheceu os erros que ele teve, né? Recomeçou de novo, enfim. Mas aí eles falaram que não. Chegou na Dona Luísa Helena, ela tava assim, sabe? Aquele jeito verdadeira. Sabe a Dona Luísa Helena, dá vontade de você, ainda falei hoje, mas dá vontade de você pegar ela, assim, de fofa, aquela mulher mais fofa que passa aquela impressão de mãe. A verdadeira. Chegou nela assim, aí o entrevistador, o mediador, perguntou pra ela, e a senhora, Dona Luísa Helena, a senhora nunca pensou em desistir também? Ela falou assim, gente, vocês me desculpem, eu tô achando muito bonito. Eu tô até um pouco com vergonha, porque eu tô achando muito bonita essa história desses grandes empreendedores aqui, falando que nunca pensaram em desistir. E eu penso em desistir quase toda noite. Exatamente. Aí eu durmo, no dia seguinte eu acordo assim, enlouquecida, querendo dominar o mundo. É isso aí. Isso é que é empreendedor. Gente, essa entrevista tá gravada. Vocês podem procurar aí. Deve ter bem milhares. legal essa entrevista, muito. Deve ter milhares de entrevistas da Dona Luísa Helena, com certeza absoluta. Mas foi uma entrevista que foi... Até uma pessoa ótima pra nos inspirar, né? Ela é 100% fantástica. Inspiradora, sustentável. Equilibrada. Justa. Com uma equidade dentro da empresa. Assim, ela é fantástica. Isso, o fenômeno que tá, né? A Magalu ela tá um fenômeno incrível. Ela é sensacional. Eu sou muito fã dela. Do que ela faz, do empoderamento que ela faz com as mulheres. Tanto que ela tem um grupo lá das mulheres. É fantástico. Maravilhosa. Da inclusão que ela faz dentro das empresas. Eu sou fã mesmo. Enfim. E aí eu perguntei isso mais cedo, porque a gente vê muita coisa assim de glamorização do empreendedorismo. Porque eu quero ser dono do meu próprio negócio, aí eu quero fazer as minhas horas, tirar as minhas horas. Gente, aí eu quero viajar, aí eu quero não sei o quê. Essa glamorização, de um lado é bom porque motiva, mas assim, o que acontece, gente, é que eu falei isso já falo isso muitas vezes em muitas lives. Quando você decide sair da zona de conforto, né? E deseja realizar. Quando você larga o emprego para empreender, você deixa de ter um patrão para ter milhões de patrões. Porque o seu cliente é o seu primeiro patrão. É verdade. Seu consumidor é o seu primeiro patrão. Ter uma seu cobrança fornecedor é o seu na segundo sua patrão. cabeça. Exatamente. Então, empreender é isso, é essa inquietude e tudo. Pensava em desistir, acordava, falava, é hoje, né? Não. É o que olha, nesse tempo de pandemia, então, o que a gente mais faz é isso. Mais ainda. Menino, acho que eu perdi, assim, não sei, meus cabelos brancos do lado de cá é devido à pandemia. Mas nessa hora que a gente mais precisa achar a solução para continuar vivo, né? Então, acho assim, o desafio, a dificuldade, ela é maravilhosa quando você não se entrega a ela. Se você se entregar, acabou-se. Quem vai te socorrer? Além de Deus,
alguém para ir ali te ajudar, te levantar e colocar força em você. Somente Deus. Porém, por outro lado, se você deseja realizar, deseja fazer acontecer, você não pode se entregar à dificuldade nem um minuto. Você precisa achar dela e nela, durante o tempo que ela estiver com você, aí a sua dificuldade, Sim. como superar, como se levantar, como se reerguer para continuar seguindo o que você estava sonhando e realizar o que você pretendia. Porque isso é empreender. Ah, empreender é lindo, é uma palavra linda. Ah, empreender é uma palavra linda. Uhum. Só que não é fácil empreender. Vou dar um de Rick Chester aqui. Pega a visão aí, gente, isso é positividade. Isso aí que a gente tá falando é positividade. Positividade. Pensamento positivo. O pensamento move o mundo. Vocês não acreditam que o pensamento é capaz de fazer. E a Pensamento positividade te positivo. leva ao que você sonha. É isso. Se você não sonhar e não for positivo naquilo, até a minha gerente, a Gabi, ela fala, Rafaela, tem hora que eu te acho maluca. Ela fala, Rafaela, você pensa um negócio, você mal viu como é que é, você cai de cabeça. Aí eu falo, Gabi, se eu não fizer isso, quem vai fazer pra mim? Deixa eu te contar uma história, Rafa. Eu fui chamado de maluco também várias vezes. Né? Aí eu vim pra Unai, gente, lá atrás, em 2008, quando eu voltei dos Estados Unidos. Aí eu fui pra nossa única loja, que era ali na Celina, Lisboa. Uhum. Tá até lá, até hoje. Graças Tá. a Deus, a nossa loja pioneira, a nossa loja matriz. E eu tive um contato com umas pessoas de Buritis, que eu comecei ainda a fazer o tal do direito. Lá no INETS. Vai travar de novo. Voltou. Aí, Aí o que aconteceu? Conheci um colega de sala que era de Buritis. E aí ele colocou na minha cabeça que uma Buritis tá bombando e tal, tá crescendo muito, uma cidade assim, assim, assado. E meu avô morou em Buritis muitos anos. E eu falei assim, gente, tem anos que eu não vou em Buritis. Fui em Buritis umas 3, 4 vezes pra conhecer e tal, tal. Tá, até aí as pessoas concordaram. Falaram, não, tá, minha mãe também. vai. Buritis eu acho que tem mesmo que abrir. E eu entrei e fui para a empresa com o propósito de expansão. Aí tá, abrimos Buritis em novembro de 2008. E aí eu falei assim, gente, mas tem alguma coisa faltando. Aquela inquietude assim, né? Aí um dia eu fui no supermercado aqui em Unai. Aí eu fui morar sozinho. Eu saí da casa, assim, eu morei com meu pai. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu morei um tempo com meu pai. Depois eu fui pro apartamento da minha mãe. Mas eu tinha a secretária da minha mãe ficava lá. E então eu tinha uma pessoa que fazia compra e tudo. Nesse meio tempo aí, nisso aí tudo, eu tive várias oportunidades também de umas histórias bem bacanas. Que eu contei até na última live. Eu vendi meu carro, dei de entrada no apartamento, comprei um Chevette. E aí esse Chevette me valeu, Senhor, muito obrigado por esse Chevette. Nunca me deixou na mão. Fui em Arinos, Buritis, Brasília. Eu andei com esse Chevette aí uns 3 anos e pagando na planta, né, o apartamento. Aí nessa hora eu fui morar sozinho. Quando eu fui morar sozinho, engraçadíssimo, né? Eu fui fazer minhas compras. No mercado? No mercado, agora eu tenho que fazer minhas compras, né? Eu sempre fiz quando eu era criança, assim, mas eu fazia com dinheiro do meu pai, eu fazia com dinheiro da minha mãe, porque eles me sustentavam. Ali era meu. Vai o Kelly no supermercado. Gente, eu não sabia onde eram os supermercados mais aqui no Maí. Não, Kelly, tem um supermercado, tem um hipermercado, que tá crescendo muito, tá com um preço muito bom e tal, e tal, e tal. Ali no bairro Cachoeira, vai lá. Fui eu lá nesse supermercado. Quando eu cheguei na porta do supermercado, desisti de fazer a compra. Eu olhei em formigueiro na porta do supermercado. Eu olhei a fila do aquilo. caixa. E tinha, eu acho que 4 ou 5 checkouts. 4 checkouts, eu acho. Eu olhei aquilo e filas nos 4 checkouts. E carro passando. E espetinho de carne na frente. Uma benzedeira do lado. Gente, eu olhei aqui e falei, meu Deus, eu tenho que estar aqui. Filho. Eu preciso vir pra cá. Toda semana ou todo mês. No dia seguinte, eu chamei minha mãe e falei, preciso de uma reunião. Aí, eu quero abrir um quiosque lá dentro do supermercado Colômbia. Aí minha mãe falou assim, você tá doido? Você enlouqueceu. O Naí, nós 2 pontos de venda aqui, o Naí. Você tá louco, não sei o que, não sei o que. A minha mãe até que não, mas o próprio Boticário, até eu tô sendo injusto, a minha mãe falou assim, Kelly,
vamos analisar. Minha mãe sempre é assim, vamos analisar, vamos fazer as contas, vamos ver fluxo, não sei o que. Minha mãe é extremamente... Vamos ver o fluxo de pessoas que passam na porta, vamos ver o fluxo de tickets que o supermercado tem. Tá, ela já vem com aquele racional assim, minha mãe é uma máquina. E eu sou a emoção, então nós dois, nós nos completamos. Aí o Boticário falou assim, você acha que você tá doido? Que a gente manda pra cima, né? Quero abrir, não, quero um Naí, uma cidade e tal, e tal, e tal. Eu falei assim, pois eu quero. Eu banco. Se der errado, eu banco. Aí o Boticário falou, aí meu consultor na época, graças a Deus, eu pude contar com ele, a gente tem um consultor que faz essa intermediação com a indústria, né? E esse consultor topou, aceitou o desafio comigo, e a gente foi lá e abriu o Columbia. Mas assim, todo mundo, quando eu abri o Columbia, o pessoal passava na porta e falava assim, gente, não vai durar um mês isso daqui. Imagina. Foi igual com a minha pop-up que eu abri aqui. Igualzinho. Não vai durar um mês. Passava, olhava assim, um espaço de... ele era um quiosque de parede, não sei se o pessoal lembra do primeiro quiosque, lá no cantinho direito, de parede. E era um quiosque de 8 metros quadrados, ou 6 ou 8 metros quadrados. Total, né? E a pessoa passava e falava assim, ele é aberto, você entrava dentro dele. Já via tudo. Passeava dentro do quiosque, fechava ele com uma lona e umas correntes. Que é assim quiosque ainda. De shopping, na verdade, né? O que na verdade ainda é assim, até hoje. E vamos pro 12º ano do... Ai, que maravilha. 12º ano do quiosque. Se não fosse a sua emoção... misturado com o raciocínio perfeito da sua mãe e do seu consultor, não tinha acontecido. Essa é a paixão, por isso que eu te entendo. Já fui chamado de louco várias vezes. Várias ideias que a gente tem. Gente, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Pois é. Mas, na verdade, assim, tem um negócio, eu ainda não sei explicar. Quem me conhece bem, convive comigo, assim, morre de rir, porque eu digo que tem uma voz que fala comigo. Ou ela fala, ou ela me leva até o que eu preciso ver. Fernanda tá aí? Dá uma olhada aí. Gente, se a Fernanda estiver aí, ela vai te contar que é essa voz. Minha coach. Fernanda é minha coach. Fernanda é uma pessoa fora do comum também. Essa luz que você tá falando, ela fala isso. Pois é. Olha, isso fala na minha cabeça. Eu escuto, podem me chamar de doida, do que vocês quiserem aí, mas quem me conhece é verdade. E como eu sou assim muito espiritualizada, desde sempre eu era da renovação carismática aqui da comunidade São Miguel, desde 12 anos. Então eu tenho isso muito trabalhado e aflorado em mim. Sinto muitas coisas, vejo muito, tenho muitas intuições. E abrir a pop-up daqui foi uma coisa que todo mundo falou não pra mim. Todas as pessoas falaram, Rafaela, você está louca. Rafaela, pra quê? Rafaela, isso vai te dar um trabalho. Rafaela, você não vai vender nada, porque o Naí, ninguém é acostumado com isso, as pessoas vão ter um preconceito imenso. Rafaela, não faça isso. Rafaela, não faça isso. Pois bem, algo me dizia que eu tinha que fazer. E aí, eu nunca achava lugar. Eu vinha, eu não achava lugar. Um belo dia, fui no salão da Denise fazer não sei o quê. Comentei com ela falou, Rafaela, tal loja ali, tá pra alugar, vou te levar lá. Querida, fofa, já foi logo comigo. Quando eu olhei pro negócio, a minha voz falou comigo, é aí a sua loja. O valor do aluguel cabia no meu orçamento. A estrutura era fácil de colocar como era em Brasília. Eu sabia que eu não ia ter muito custo com aquilo. Pronto, falei, é isso. Vou fechar, não quero saber. A minha tia Marlene também, querida, falou, Rafa, eu te ajudo. Ótimo. Eu tinha pouquíssimas coisas que dariam certo e muitas que poderiam dar errado. Eu lembro que eu tava com a Cleusa um dia, desculpa te cortar, muitas desculpas te cortar, mas é porque Imagina, eu lembro disso, nós dois, a gente tem essa pessoa em comum. Eu lembro que eu tava com a Cleusa um dia, acho que 1 ou 2 dias antes da abertura, eu tava com ela comprando umas coisas aqui pra casa, você ligou pra ela, tia, não quero saber, eu quero que você venha arrumar aqui à frente. Filha, se não fosse ela, minha tia Mônica, a Paula, os meus amigos daqui, todos, os meus amigos, meus primos, meu cunhado, todo mundo, realmente eu não teria dado conta. É por isso que eu te falei da coincidência tão grande, da gente acabar se conhecendo dessa maneira. Porque eu estava com ela, acho que um dia antes da inauguração. Pois é. E ela tá assim, ela me chama de filho, de amigo, de tudo, né? Ela briga comigo, ela tá assim, eu preciso ir, porque a Rafa... Eu falei assim, quem é Rafa? Que Rafa? Oi, quem é Rafa? Não quero nem saber. Um beijo. Você não sabe, é a Rafa, tal, a Rafaela, que você não conhece. Eu falei, não tô lembrando e tal.
E eu, não, vamos terminar minhas coisas aqui. Ela disse, você não tá entendendo, a loja vai inaugurar, eu preciso ir lá, e eu não posso deixar. Ela é minha filha também, igual você. Aí ela já me colocou no meu lugar, né? Você entende, né? Eu falei, então tá. Que E aí foi? Não, aí ela foi. Mas desculpa, aí Pois é, aí eu achou... abri, porque eu... Igual assim, várias pop-ups que fazem nos shoppings, vamos abrir por 2 meses, vamos fazer uma pop-up legal. Eu quis trazer pra Unai isso, porque eu pensava, gente, as mulheres de Unai já estão muito à frente do tempo do que quando eu morava aqui. Não existe mais tanto isso. E eu me surpreendi, Kelly. Foi um tempo, era pra ficarmos 2 meses com a loja. Nós ficamos 8. Ah, já foi, isso eu não sabia. Sim. Já foi aberta temporária. Sim, por 2 meses. Até no nosso post, quando nós fizemos, da inauguração de tudo, por 2 meses. Olha o tanto que o homem é detalhista. Eu comprei a mala da mamãe de presente lá na loja, através do Instagram, e eu não lembro disso. Pois é, só por 2 meses. E foi uma coincidência muito grande que a minha comadre era casada, ela se separou, voltou pra Unai e falou, Rafa, tô sem trabalho. Pronto, era o que eu precisava. As duas, minha tia, minha comadre, que eu não ficava aqui, eu precisava de pessoas de confiança pra ajudarem, pra poder me, né, tudo. Nessa leva inteira eu conheci Lucas, a pessoa queridíssima, fofíssima, que também entrou pra nossa equipe, fez tudo que poderia pra agregar e muito mais. Então eu tive uma equipe muito maravilhosa em menos de 1 mês. A inauguração foi um sucesso, a minha equipe era maravilhosa. E eu já logo pensava, poxa, vou fechar em 2 meses. Mal sabia eu que ficaríamos 8 meses lá. Mal sabia eu. E foi tudo dando tão certo, porque o período que eu abri a primeira, eu queria achar lá no Gilberto um lugar maior. Eu falava, gente, esse lugar é menor, não tem o conforto das minhas clientes, é apertadinho, não tem aquele lugar onde o cliente vai, que você sabe, né? O cliente gosta de ser bem recebido, nós gostamos de receber bem o cliente. Então, num espaço menor, não era confortável para chegarem, por exemplo, 2 amigas. E pessoal, quem não conhece, vai lá, Rafas Bazar, Rafas com 2 Fs. E 2 As, porque e 2 As. é o mesmo, a mesma forma de escrita da maior, eu vou botar na revista, da maior revista de moda mundial, que é a Harper's Bazaar. Não sabia. Procure pra você. Não sabia, mais um aprendizado. Na noite eu coloquei o nome da revista ali no Safari. Falei, cara, como é que eu vou escolher o nome da minha loja, né? E eu olhava uma coisa, olhava outra, olhava uma coisa, olhava outra. Aí falou assim, vai na revista de moda. Aí eu ouvi a minha coisa, vai na revista de moda. Cheguei, coloquei, quando eu vi o nome, eu falei, vai ser isso. O meu nome já tem 2 Fs, já vou colocar os 2 As aqui. E a mamãe sempre me dizia, falava, olha minha filha, eu escolhi o seu nome com 2 Fs, porque eu sei que você vai ser muito forte. Então, 1 F só é muito pouco. Então pronto, então são 2 Fs, 2 As. Vem Deus, tá? Deus é bom demais, gente, olha isso. Foi através da revista também. Não. Perdi meu raciocínio, você acredita? Eu fiquei tão impressionado com isso, porque eu tô numa fase, tô numa fase muito espiritualizado também. E tem acontecido umas coisas assim comigo, sabe? E às vezes eu paro e fico meio assim. Pois você tava falando que o Instagram é o Rafas Bazar. Rafas Bazar, eu queria que vocês olhassem, porque é o seguinte, quem não conhece, vai entrar no bazar e vai falar assim, nossa, faz mais empreender. Gente, a Rafa tem uma responsabilidade que vocês não têm ideia, porque ela mexe com produtos de muita qualidade, de procedência. E principalmente, ela mexe com os sentimentos da pessoa que consignou aquela peça ali. É uma responsabilidade. Se é difícil cuidar do que é nosso, imagina do que é do outros. outro. E vocês precisam ver os vídeos dela, o carinho que ela tem quando ela recebe a peça. A forma como ela faz a precificação, a forma como ela faz a manutenção, a limpeza das peças, higienização com escova de dente, hidratação. Então ela tem bolsas, ela tem sapatos, vocês vão olhar o bazar, vocês vão enlouquecer. A vontade que a gente tem é de ligar e falar assim, separa esse pra mim. Então ela tem umas Birkin lá, umas bolsas, eu tô aprendendo agora, gente, umas Hermès, uma coisa, você olha e fala assim, meu Deus, coisa mais linda do mundo. E muitos nós não divulgamos, porque como a gente tem várias listas de transmissão já com clientes específicos, eu gosto disso, gosto daquilo. A gente já manda pro cliente, ele já compra e a gente nem posta no feed. Nem chega nem colocar a venda. Rolex, por exemplo, agora que nós começamos umas coisas assim,
porque não dava tempo. Aham. Chegava no mesmo dia, precificavam, Você faziam já tinha o cliente? já vendia. Mas assim, vocês vão perceber que é uma loja, é um bazar de luxo, mas tem peças super acessíveis para quem quer ficar na moda e tudo. Tô fazendo propaganda não, gente. Eu tô contando para vocês de empreendedorismo. Até porque você conhece a loja, Eu né? conheço. Tem Eu sou cliente da Rafa. mal pra falar. Então, vocês vão lá e vão imaginar aquela loja uma franquia. Quando a gente entra lá, a gente imagina uma franquia. Semana passada alguém falou assim, Rafaela, vamos abrir uma franquia. Aí, Acredita? vamos franquear o bazar. Falou. Tem um estudo de francabilidade, você pode fazer isso tranquilamente, cabe dentro do bolso. Depois nós vamos conversar sobre isso. Tá bom, não, nós vamos conversar sobre muitas coisas. Aí, gente... Você vai me destruir muito. Não tem de instruir, não. Tem. Essa luz que você tem, essa luz que é natural da sua pessoa, da Rafa, quando você chega, você ilumina, isso é bom demais. Isso aí me deixa... recarrega a minha bateria. Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha junto com você e que tem convivência com você. Aí vocês vão perceber lá no bazar, vocês vão falar assim, mas é fácil, não é franquia não, deixa eu contar pra vocês, a Rafa que fez, vai lá nos stories, vai acompanhando a Rafa, o que ela passou de noite, Madrugadas, enquanto todo mundo dorme, eu tô lá acordada. Procurando fornecedor, o cuidado que ela teve com todos os produtos, com todas as, porque são produtos, mas tem pessoas atrás daqueles produtos. São produtos que foram ganhados da mãe que já faleceu, do Isso, pai, do ex-noivo, do ex-marido que faleceu. Atrás de cada peça que tem ali tem uma história. Tem uma história. É uma história. E o cuidado que você teve durante toda a reforma. Ó, daqui a pouquinho, gente, tem 1 minuto e pouquinho, tá? Aí a gente vai desligar, quando o Instagram desligar a gente vai salvar e volta em seguida, tá, gente? Eu espero pra gente terminar aqui, porque nós não vamos conseguir fechar. Eu preciso de um grande finale aqui. Tá bom. E daqui a pouquinho, Estou à sua disposição e de todo mundo que estiver ali. Quando encerrar, gente, vou encerrar. Eu não, né? O Instagram vai encerrar. Dá 2 minutinhos, nós vamos estar online de novo. Tá bom? É o tempo de salvar ela pra gente postar. E enquanto isso, anotem Rafas com 2 Fs, 2 As. E para vocês olharem depois da live. Porque já eles vão cortar a gente e eu volto.